De surto de cólera, mais 7 pessoas morreram e perderam a vida nas últimas 24 horas. Visita de Estado de 3 dias ao Brasil, o presidente João Lourenço e Lula da Silva reúnem-se hoje. Relatório Acnur, mais de 577 mil pessoas continuam deslocadas no norte de Moçambique. Hoje notícias, sexta-feira, 23 de maio de 2025. Bem-vindos à Atualidade. Saudações renovadas. O país registrou novas mortes por cólera nas últimas 24 horas. Mais 7 pessoas perderam a vida. Os dados constam do boletim de atualização do Ministério da Saúde, que reportou igualmente a ocorrência no mesmo período de 223 novos casos da doença. O total cumulativo chegou aos 21.967 e 145 pessoas receberam alta nas últimas 24 horas e outras 504 seguem internadas. Desde o início do surto, em janeiro, perderam a vida 660 pessoas. Na província do Mochico, a malária segue como uma dos principais desafios de saúde pública e gera preocupação entre as autoridades sanitárias por causa do elevado número de casos e óbitos registados. Do Mochico, a malária continua a ser uma preocupação às autoridades de saúde. Ainda temos registros de muitos casos de malária. Só para ter uma ideia, no quarto trimestre de 2024, do total de 41.917 casos atendidos, destes resultou 2.128 internamentos. Já no primeiro trimestre de 2025, os atendimentos aumentaram significativamente, totalizando 36.882 atendimentos, dos quais 4.369 foram confirmados como positivos. No primeiro trimestre de 2025, tivemos 36.282 atendimentos, destes 4.369 casos positivos de malária, que resultou em 28 óbitos. Pacientes e acompanhantes avaliam o atendimento na unidade de saúde. O acompanhamento está indo muito bom, é por isso que estou a melhorar. Quando entrei na sala da enfermeira, praticamente ela me atendeu mesmo rápido, com urgência, porque ela viu a situação da criança do jeito que ela estava, me atendeu bem rápido, logo mandou noutra sala para ela apanhar o soro. O diretor clínico do Hospital Geral do Mochico informa que entre abril e maio deste ano, a unidade hospitalar registrou mais de 3.000 casos confirmados de malária, resultando em 14 óbitos. E já de abril a maio do corrente ano, tivemos 3.123 atendimentos, casos positivos de malária e 14 óbitos. Paulo Antônio reforça a importância dos cuidados preventivos, alertando a população para os riscos de doenças oportunistas que costumam surgir nesta estação. Geralmente, dos casos das doenças respiratórias agudas, tanto superiores como inferiores, e com destaque a maior casos de broncopneumonias, sobretudo em crianças. Em adultos também se registram muitos casos de tuberculose pulmonar e, sobretudo, em doentes com retrovirose. Também destacar aqui que temos já um aumento significativo de casos de emergência hipertensivas, no caso doentes que aparecem aqui com AVC hemorrágico, AVC isquêmico no decurso de emergências hipertensivas. Mortalidade por malária preocupa autoridades sanitárias no Mochico. O Hoje Notícias vai mostrar agora uma situação preocupante e que em muitos casos é arriscada. Vários utentes que buscam por ajuda médica enfrentam dificuldades de mobilidade para chegar ao Hospital Materno-Infantil Azancó de Menezes devido à carência de transportes.
Você vê agora imagens, não é, em tempo real de mulheres e outros utentes que, sem muitas alternativas e que em estado avançado de gestação, são transportadas por mototáxi para conseguir chegar à unidade hospitalar. Brígida Icala garante a cobertura deste fato e conta-nos todos os detalhes agora em direto. Boa tarde, Brígida. Boa tarde, nos encontramos realmente no Hospital Azancote de Menezes, onde vários utentes queixam-se de dificuldades relativamente ao transporte para se fazer chegar até a esta unidade hospitalar. Muitos queixam-se também de linhas curtas, situação que dificulta então a vinda cedo neste hospital, como já havia feito referência. Neste momento vamos ao encontro da senhora Maria, que veio então do município de Viana. Senhora, boa tarde, está em direto para a Rede Girassol. Conta-nos, a que hora é que teve de sair de casa? Saio de casa por vezes 6, 7 horas, chego aqui às 9, 10 horas, por causa da dificuldade de táxi. Quando eu saio daí para vir aqui, eu tenho que ser mota. Depois do meu estado que eu estou, não dá para constantemente apanhar mota. E quanto é que chega a gastar? Por vezes, de Viana até aqui, por vezes 3.000, 5, 4. Também já pesa o bolso? Sim, já pesa o bolso, sim. A situação da senhora, a senhora veio transferida? Sim, vim transferida do Capalanca até aqui, para esse hospital da Zancote, sim. E depara-se com esta situação? Sim, deparo dessa situação, está mesmo mal. E o que é que espera que se faça? Espero que metem aqui mesmo transporte de carros para não tem muita dificuldade de ter que apanhar mota. Muito obrigada. Foram então os pronunciamentos da utente Maria, que teve de se submeter ao transporte de mototáxi, olhando para o seu estado de mãe, colocando assim a sua gestação também em risco. Este é o retrato que nós podíamos então tirar daqui deste Hospital Azancote de Menezes, onde os utentes aclamam por mais transportes e também por iluminação e uma pedonal para poder então facilitar a deslocação de um ponto para outro. Todo o desenvolvimento relativamente a esta situação nós traremos logo mais no Girassol Jornal. As imagens são de Pedro Borges, Brígida Icala. Boa tarde. Boa tarde, Brígida Icala, e obrigada por estas informações. E o valor de uma galinha nacional no mercado informal em Luanda ronda os 4.500 kwanzas. Segundo compradores e os vendedores, o preço está muito alto e não vai de acordo com a realidade financeira de muitas famílias. Já o ovo, o preço varia pelo tamanho e o cartão mais caro custa 5.500 kwanzas. A demanda sobre a procura da galinha nacional aumentou nos mercados informais nos últimos anos porque há gente que hoje troca o frango congelado com a galinha nacional devido às doenças que os congelados têm trazido à população, como nos conta a vendedora Inocência Benjamin. A demanda é boa, Normalmente o nosso mercado fica mesmo abarrotado. Normalmente a galinha branca é de churrasco, é a mais leve, é a que dá para o grelhado, é a que dá para o frito, e também assim para o cozido. Mas a galinha branca o preço não é variável, é único, é estável, 4.500 kwanzas. Sim, o ovo é classe, tem XL, tem M por classe, sim, é assim que sai o ovo. As comerciantes afirmam que, neste momento, há poucas galinhas e ovos no mercado devido à escassez de produtos dos aviários. E quando há escassez, os preços tendem a aumentar. Por exemplo, nessa altura, se puderes ver, as capoeiras estão todas vazias, porque os nossos fornecedores estão em fase de colheita, de crescimento e colheita. Quer dizer, colheita de ovo e crescerem as galinhas. Então, nós estamos aí à procura no Aco, estamos aí à procura em sítios mais distantes. Então, com este coisa, só por isso subiu um bocadinho. A galinha nacional já faz parte da mesa de muitos cidadãos, mas os custos estão bastante elevados, como nos conta a senhora Conceição Manuel, que substituiu o frango congelado pela galinha nacional e diz que antigamente comprava 15 galinhas, mas nos dias de hoje é impossível devido
devido aos preços praticados. Agora temos uma subida exorbitante, porque nós já comprávamos a galinha a 1.200, às vezes mandamos as senhoras matar e ficava a 1.500. A subida dos preços mesmo é muito exagerada, temos muita dificuldade agora. Já comprei muita quantidade que agora não consigo comprar a mesma quantidade. Para os ovos, que é um dos produtos da cesta básica, dizem as vendedoras e compradores que os preços não estão a compensar porque noutra hora custava 1.000 kwanzas o cartão e hoje está no valor de 5.500 kwanzas cada cartão, que não vai de encontro ao bolso do cidadão. Os preços não estão assim tão bons, porque acabaram de subir muito. Algumas vezes nós comprávamos a 3.500, 3.800. Encontramos hoje o pressário mais elevado. Estamos a ver cartão de ovo a 5.500 e 4.500. O ovo custa aqui assim. Temos de 5.500 e temos de 5.000. Aqui é 5.500, aqui é 5.000 kwanza. Não. Neste momento, só para você vender, de demais que custa só vender um cartão. Porque o ovo está muito caro mesmo. O ovo está muito caro. As vendedoras apelam aos produtores que se criem políticas de redução dos preços. O município da Ganda, na província de Benguela, espera colher nos próximos tempos cerca de 300 toneladas de arroz que foram produzidos naquele município a mais de 150 quilómetros da sede da província. Nesta altura, a grande dificuldade dos agricultores prende-se com os insumos agrícolas. São vários camponeses que escolheram a cultura do arroz como saída para a subsistência e apoio ao mercado local, iniciativa que tem sido acompanhada pela administração local. Ouvidos pela nossa reportagem, os camponeses falam das dificuldades no cultivo do cereal. É por causa da pobreza mesmo, da crise mesmo. Vi mesmo, semeamos o milho, também quando o milho fica quase, assim também seca um bocado. Tentamos de cultivar o maçambal também, demora muito. Então tentamos ainda de experimentar ainda cultivar o arroz. Encontram dificuldades no descasque? Não, o cascalho não precisamos das máquinas mais moais, também é mais coisa. Também de desbrulhar também, assim, também debater com coisa, o hospital também é muito maçada mesmo. Queremos também o governo também nos mandar qualquer coisa, programa das moais, máquina, etc. Afinal, quem pede merece receber também, já que o nosso governo da Ganda prometeu nos fornecer tratores, vocês verão que tudo ficará bonito. Temos muito terreno aqui apropriado para o cultivo de arroz, tal como o senhor administrador já havia nos oferecido. O que nós mesmo queremos é que nos ajudem, que o governo ajude aqui os camponeses, quer o adubo, quer o trator. Caso nos ofereçam essas duas coisas, aqui tudo vai correr bem. A esperança em resultados positivos quanto à colheita está atrelada às diferentes culturas do arroz, sendo possível o cultivo do respectivo cereal em contextos distantes do tempo chuvoso, tal como explica este especialista. Nós estamos diante de duas variedades de arroz aqui. Temos o arroz regional e temos o arroz híbrido de variedade Usamps. Nós estamos aqui a tentar ver aqui alguma diferença relativamente às duas variedades. O arroz regional é um arroz que as famílias geralmente produzem a partir do mês de novembro, que é a fase de grandes quedas pluviométricas, e este arroz regional aguenta-se, tem capacidade de saturação das grandes quedas pluviométricas, e o arroz híbrido não aguenta com grandes quantidades de água. Por isso que as famílias produtoras nessa região aproveitam produzir este arroz na fase de sequeiro, porque é um arroz que dá para controlar o sistema de regadio. A administração municipal da Ganda tem acompanhado o trabalho das famílias imbuídas no cultivo do arroz em diversas comunas do município, onde se espera a colheita de cerca de 300 toneladas até o final do ano. Arroz na Ganda, podem comprovar, e nós quisemos realmente obter esta sequência, o antes e o depois para nós é uma grande alegria. Quer dizer que estamos preocupados com a alimentação da população
E aqui está uma demonstração de que a nossa atenção deve continuar virada para resolver aqueles problemas básicos, aqueles problemas fundamentais da população, porque nessa altura vamos contribuir de que maneira para combater a fome e a pobreza. Nós estamos nas 300 toneladas do arroz. Esse é um trabalho primário, como vocês veem, ainda há muitas áreas por cortar. Portanto, aquilo foi o que é projetado, agora vamos depois ver realmente na prática o que realmente se vai colher. Portanto, temos ainda um período vasto para obter esses dados. O município da Ganda, imbuída no cultivo do arroz, e já se fala na colheita de cerca de 300 toneladas até o final do ano 2025. A Agência Marítima Nacional realiza hoje, aqui em Luanda, o Fórum da Mulher Marítima para abordar os desafios do setor. O evento marca o ato oficial alusivo ao Dia Internacional da Mulher Marítima, que se assinala a 18 de maio. Horácio Bapolo está no Memorial Dr. António Agostinho Neto, onde acontece o certame e traz outras informações em direto. Horácio, boa tarde. Viva, muito boa tarde. Acontece hoje o último dia das festividades realizadas pela Agência Marítima Nacional no âmbito do Dia Internacional da Mulher Marítima, que se assinala a 18 de maio. O discurso de abertura foi feito pelo Secretário de Estado para os setores da aviação civil, marítimo e portuário, Rui Carreira, que está mesmo aqui comigo. Senhor Secretário de Estado, muito boa tarde. Qual é o desafio, afinal, que enfrentam as mulheres do setor marítimo? Bom, os desafios são enormes. É um setor que nós queremos que seja aberto para a inclusão do género. Já começou, já temos algumas mulheres marítimas, mas ainda falta mais. O desafio está na consciencialização, na quebra de tabus que vêm do passado. Sabemos que ao nível dos nossos três poderes constitucionais, executivo, legislativo e judicial, já existem muitas mulheres, não preciso de citar os exemplos, são conhecidos, e nós queremos que esta dinâmica se repercuta também em todos os ramos da vida, porque não há nada que justifique a exclusão, mesmo do ponto de vista científico, biológico, não há nada que impeça que impeça a inclusão do género. Portanto, este é o nosso desafio. Aplaudimos vivamente a iniciativa da Agência Marítima Nacional para promover este pequeno workshop em comemoração do Dia Internacional da Mulher Marítima e criarmos aqui dinâmicas e sinergias que nos levem a incentivar as mulheres a abraçarem este promissor setor, que é também muito importante para a nossa economia. A nível do governo, o que é que está a se fazer para se ultrapassar os desafios do setor? Há políticas, nossa legislação é aberta, nossa legislação não é sectária, não é restritiva, não é discriminatória. Só isso é um grande passo e vamos incentivando. Há muitos exemplos palpáveis, a própria Agência Marítima Nacional, a PCA é uma mulher, já teve administradoras também do género feminino. Ao nível da direção da própria agência, isto já existe, na direção do Ministério, em todas as empresas do nosso setor dos transportes, esta dinâmica já existe. Portanto, esta é a nossa contribuição para a implementação daquilo que é a visão estratégica do governo em incluir as mulheres na direção a todos os níveis. Ainda há alguns desafios vividos pelas mulheres que labutam neste setor no dia a dia. Há algum programa específico para que essas mulheres possam ter menos problema no seu dia a dia enquanto trabalham? Os problemas são essencialmente culturais, como eu disse há pouco. Há programas específicos de incentivo. Quando se promovem ações de formação, incentivamos que participem mais mulheres. Este é só apenas um exemplo. Há muitas outras medidas que não interessa agora elencar, mas que elas estão todas em estado já avançado de implementação.
Muito obrigado. Eram palavras de Rui Carreira, secretário de Estado para os setores da aviação civil, marítimos e portuário, aqui a avançar sobre alguns desafios que as mulheres do setor marítimo enfrentam em Angola. Estes são os dados que podemos avançar por agora, sendo que outros detalhes deste evento nós voltaremos a trazer nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Bruno Costa e Horácio Bapolo, boa tarde. Boa tarde, Horácio Bapolo. E a Feira Internacional de Benguela registra nesta sexta-feira o terceiro dia de exposição. A maior bolsa de negócios do centro e sul do país conta com a participação de mais de 390 empresas e está a ser um palco de interação focado em parcerias. A Rede Girassol acompanha o evento ao pormenor. Temos informação em direto a seguir a partir da FIB com Ernesto Jaime. Ernesto, boa tarde. O que é que este terceiro dia reserva? Viva, boa tarde. Continuamos na maior montra de negócios do centro e sul do país, a Feira Internacional de Benguela, que já vai no seu terceiro dia. O destaque aqui vai para as empresas voltadas para a agricultura, bem como também de produção nacional, que cada vez mais ganham destaque aqui nesta Feira Internacional, como dissemos, que já vai no seu terceiro dia, cuja ordem da ideia continua a ser, então, a questão da segurança alimentar, bem como também da diversificação económica, visto que Benguela também tem um grande potencial para o setor da agricultura. Os bancos comerciais também se fazem aqui presentes com a linhagem de ideias de humanizar os serviços e oferecer dos melhores serviços que têm então para os participantes aqui desta feira. Tenho comigo a Karina Marques, que é gerente do Centro de Empresas do Lubito, do Banco Sol, com quem vamos à conversa agora. Muito boa tarde, em direto para o Hoje Notícias da Rede Girassol. Como é que está a ser este terceiro dia de Feira Internacional de Benguela? Está a ser bastante produtivo para nós. Temos um leque de produtos e serviços à disposição. Estamos a ter bastante aderência do público. Falava como é que está a ser este terceiro dia? Está a ser muito produtivo, estamos a ter muita aderência do público em si, em geral. Trouxemos cá um leque de produtos e serviços para os nossos clientes, de salientar as nossas DPs, DP+1 e DP de Panda, disponíveis. Eu sei que também tem alguns serviços voltados para os empresários. Quer falar um pouco sobre isso? Como é que está a ser aqui a adesão, por exemplo, dos empresários? Há vários aqui? Sim. Já fizemos várias reuniões presenciais e não só, das quais estamos a ter muita aderência por parte destes empresários locais cá também. Quais são os serviços mais requisitados? Os serviços mais requisitados têm sido a abertura de conta, os nossos adesão aos cartões multicaixas, são os produtos mais vendidos. Muito obrigado. Falávamos com Karina Marques, que é gerente de Centro de Empresas do Banco Sol, localizado, ou seja, para a região do Lubito. É importante frisar que nesta Feira Internacional de Benguela, até este terceiro dia, já gerou um total de 253 postos de trabalho. Destes, a área de comércio e serviços é quem mais oferece postos de trabalho, segundo dados oficiais da instituição, que está então a organizar aqui a 14ª edição da Feira Internacional de Benguela. É o essencial deste apontamento em direto neste terceiro dia de Feira Internacional de Benguela, a maior montra de negócios do centro e sul do país. Os cumprimentos são de Miguel Suame, Ernesto Jaime, a partir de Benguela. Boa tarde.
Boa tarde, Ernesto Jaime. Obrigada por estas informações a partir de Benguela. Agora, 12h24. Daqui a pouco você confere todas as novidades do desporto dentro e fora de Angola. Por agora, fazemos a primeira paragem neste jornal. Até já. Inácio Lula da Silva reúnem-se hoje em Brasília, no quadro da visita a que o chefe de Estado angolano efetua ao Brasil desde a tarde de quinta-feira a convite do homólogo brasileiro. Neste segundo dia de visita de Estado que o presidente João Lourenço efetua ao Brasil a convite do homólogo brasileiro, os dois chefes de Estado vão ter o encontro e, de seguida, testemunhar a assinatura de diversos acordos de cooperação em vários setores e participam no almoço oficial no Palácio de Itamaraty. O presidente João Lourenço mantém igualmente hoje um encontro com um grupo representativo da classe empresarial brasileira, onde serão abordadas oportunidades de investimentos em Angola. A reunião tem como objetivo captar investimento nas áreas que mais interessam o país, como o agronegócio, agricultura, indústria, saúde, formação, tecnologia, infraestrutura, construção e energia. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Tete António, no quadro desta visita serão assinados 6 instrumentos jurídicos nos mais variados domínios. 6 instrumentos jurídicos vão ser assinados nos domínios mais variados, partindo de questões de direitos humanos, a agricultura, petróleo e incluindo na cooperação em matéria de finanças. O presidente vai se encontrar também com a classe empresarial brasileira, que já tem sido hábito nas deslocações presidenciais. Temos também este diálogo com a classe empresarial para melhor conhecimento das potencialidades da República de Angola por esta classe. No caso do Brasil, já uma classe conhecedora de Angola. Estão lembrados que no ramo da agricultura, por exemplo, não faz muito tempo, esteve em Angola cerca de 30 empresários brasileiros, incluindo o setor privado, além da cooperação que temos em matéria de pesquisa com a empresa, através da empresa Embrapa. A visita de Estado do presidente João Lourenço à República Federativa do Brasil iniciou poucas horas depois do desembarque no aeroporto de Brasília nesta quinta-feira. O primeiro momento foi a deslocação à Casa das Leis, o Congresso Nacional, que compreende 2 câmaras, o Senado e a Câmara dos Deputados. O anfitrião à chegada foi o senador David Alcolumbre, que preside o Senado Federal. Na visita à sede do Poder Legislativo brasileiro, o Congresso Nacional, o chefe de Estado, João Lourenço, teve como segundo ponto do programa um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota. Na sede do Supremo Tribunal Federal do Brasil, João Lourenço foi recebido pelo seu presidente, o ministro Luís Roberto Barroso. E foi o último momento do primeiro dia da visita de Estado de João Lourenço às terras do samba. E nesta quinta-feira, o Presidente da República manteve logo à chegada um encontro com o Presidente do Senado brasileiro e o líder da Câmara dos Deputados e igualmente com o Presidente do Supremo Tribunal Federal, com quem abordou questões ligadas à cooperação bilateral. A visita de Estado do Presidente da República, João Lourenço, à República Federativa do Brasil, iniciou poucas horas depois do desembarque no aeroporto de Brasília nesta quinta-feira. O primeiro momento foi a deslocação à Casa das Leis, o Congresso Nacional, que compreende o Senado e a Câmara dos Deputados. O anfitrião à chegada foi o senador David Alcolumbre, que preside o Senado Federal. Durante o encontro, o Presidente da República, João Lourenço, realçou a importância das relações entre os dois países, uma vez que o Brasil foi o primeiro a reconhecer Angola como um Estado independente. O Brasil nunca nos abandonou. Os nossos laços de amizade e de cooperação econômica sempre foram os melhores possíveis, evidentemente com oscilações, normal na vida dos povos. A relação nunca é retilínea, tem sempre altos e baixos, mas é absolutamente normal. E nós viemos então ao Brasil para ver se reacendemos, digamos, essa chama da amizade entre os povos de Angola e do Brasil.
Para o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional Brasileiro, Davi Alcolumbre, a relação Angola-Brasil, que remota há muitos anos, precisa de ser reforçada. Esse reconhecimento do senhor enquanto presidente de Angola em relembrar que o Brasil foi o primeiro país do planeta que reconheceu a sua independência, ela é gratificante na relação do Brasil com a África, mas ela precisa ser mais fortalecida. Então eu queria colocar também o parlamento, mesmo o Itamaraty, que trata dessa relação internacional, mas nós temos a Comissão de Relações Exteriores, que pode ser um elo de interlocução nessa aproximação também do comércio. Sei que nós temos que fortalecer, e quando o senhor fala aqui, e eu quero fazer esse registro de um trecho da sua manifestação, reacender essa chama, dá para a gente a mesma oportunidade de reacendermos essa chama na relação cultural. Na visita à sede do Poder Legislativo Brasileiro, o Congresso Nacional, o chefe de Estado, João Lourenço, teve como segundo ponto do programa um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota. O reforço das relações entre Angola e o Brasil foi também assunto na mesa. O Brasil, com relação a Angola, tem muito de comum. Temos um cruzamento de povos, cruzamento de culturas, uma identidade, diria que praticamente completa, até na defesa de princípios. E por esta razão, nós quando estamos no Brasil nos sentimos em casa e temos a certeza que os brasileiros, estando em Angola, também se sentem em casa. O Brasil, muito certamente, devido a este facto que acabo de assinalar, das afinidades que nos ligam, foi o primeiro país no mundo que reconheceu a independência de Angola. Isto é um facto interessante porque, naquela altura, ainda havia ditadura aqui no Brasil. E, mesmo assim, o governo da ditadura reconheceu um governo popular em África que nascia naquele dia 11 de novembro de 1975. Na sede do Supremo Tribunal Federal do Brasil, João Lourenço foi recebido pelo seu presidente, ministro Luís Roberto Barroso, e foi o último momento do primeiro dia da visita de Estado que João Lourenço efetua à terra do samba. E a Assembleia Nacional acolhe hoje uma conferência sobre redes municipais e políticas territoriais. Promovida pela 4ª Comissão de Trabalho Especializado, o evento está a discutir temas como municípios e o seu papel nos processos de descentralização, desafios atuais na política territorial e a necessidade de avançar na descentralização em Angola, dentre outros. Direto do Parlamento, Alberto Capitão traz o resumo do evento. Capitão, boa tarde. Boa tarde, Manuela Costa. Boa tarde a quem nos acompanha. Esta conferência sobre redes municipais e políticas territoriais está a analisar os caminhos percorridos por Angola até o momento neste processo de descentralização e também desconcentração política, os modelos de governação de proximidade usados nos países da Europa e também alguns de África. Está aqui, por exemplo, uma representação de Espanha que apresentou exemplos de como funciona o poder local naquele país. Na abertura desta conferência, promovida pela 4ª Comissão de Trabalho Especializado da Assembleia Nacional, a embaixadora da União Europeia em Angola, a diplomata Rosário Bento Paes, e também o vice-presidente da Assembleia Nacional,
Nacional Américo Coananoca, em representação da Presidente da Assembleia Nacional Carolina Cerqueira, destacaram a importância desta conferência neste processo de proximidade governativa que Angola tem estado a implementar nos últimos tempos. Vamos então ouvir extratos da comunicação feita por estas duas entidades. Por outro lado, a Assembleia Nacional está empenhada em garantir uma legislação moderna, clara, coesa e adaptada às exigências do nosso tempo. Contudo, temos noção que legislar não é suficiente. É fundamental que as políticas públicas sejam pensadas e implementadas de forma integrada, com base na articulação entre o poder central, os governos provinciais, as administrações municipais e os cidadãos. Minhas senhoras e meus senhores, a presença dos representantes da academia, da sociedade civil e dos nossos parceiros internacionais representa o reconhecimento de que os grandes desafios territoriais não se resolvem isoladamente, mas sim através do diálogo multissetorial, do reforço das capacidades locais e da cooperação institucional, tanto a nível nacional como internacional. Auguro que esta conferência não seja apenas um espaço de reflexão, mas também um ponto de partida para a consolidação de consensos, formulação de recomendações e o fortalecimento de alianças estratégicas em prol de um território mais equitativo e desenvolvido. No entanto, reafirmarmos, enquanto Assembleia Nacional, o nosso compromisso com este processo transformador. Colocamos-nos, assim, como sempre, ao serviço da construção de um país mais justo, mais participativo e mais harmonioso. Permitam-me sublinhar o valor estratégico do programa Pascal, que conjuga ação concreta com reflexão crítica. Ao apoiar a capacitação das administrações locais, ao reforçar o papel das organizações da sociedade civil, ao promover a inclusão e a cidadania ativa, o Pascal permite também criar conhecimento útil, não apenas para os beneficiários diretos do programa, mas para o conjunto da sociedade angolana. Esta articulação entre prática e reflexão, entre governação local e sociedade civil, é fundamental para fundamentar e orientar as políticas públicas com maior eficácia. Excelentíssimos senhores deputados, a União Europeia acompanha com atenção e respeito o esforço do Governo de Angola em matéria de descentralização e de reforço das capacidades locais. No âmbito da cooperação bilateral, temos vindo a apoiar diversas áreas estratégicas, desde a agricultura, pesca, gestão de resíduos, proteção ambiental, entre outras, sempre acompanhados de capacitação e formação e sempre com o objetivo de contribuir para um desenvolvimento inclusivo e sustentável. Manuela Costa, devo sinalizar rapidamente que a conferência está também a analisar como se articulam os diferentes níveis de governo central, local e autónomo, olhando para aquilo que tem sido a implementação de políticas públicas em benefício das populações. É um assunto que está a juntar nesta Casa das Leis deputados, mas também membros da sociedade civil e ainda representantes da União Europeia. Nós vamos levar todo o resumo desta conferência logo mais no Girassol Jornal. A partir da Assembleia Nacional, os cumprimentos são de Song Magalhães e do Alberto Capitão. Boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão. Veja no próximo bloco, mais de 570 mil pessoas continuam deslocadas no norte de Moçambique devido a confrontos armados. 12h40, Hoje Notícias. Volta já. Doze horas e 41, estamos de volta agora com a atualidade desportiva. O Petro de Luanda está na final da Taça dos Vencedores das Taças, ao derrotar o 1º de agosto nas meias finais por 25-24. O pavilhão principal da Cidadela esteve devidamente preenchido e pintado com as cores de cada conjunto que disputa a final do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol. A força dos adeptos foi notória do princípio ao fim do duelo. No parquet, as duas equipas brilharam também com a arte do bem jogar a bola ao cesto. No primeiro quarto, o Petro de Luanda venceu por 1 ponto de diferença, sendo 19-18. O segundo
voltou a ser dos comandados de Sérgio Valdeomilhos por 20-14 no parcial. Ao intervalo, o Petro de Luanda ganhava o duelo por 39-32, os liderados de Lazare Adingonon. O intervalo serviu para alguma coisa para o 1º de agosto, que venceu o terceiro período por 23-12, deixando o placar no momento por 55-51 para os militares. O último quarto foi bastante disputado para os dois conjuntos, com o 1º de agosto a querer empatar o play-off e o Petro de Luanda com pretensão de levar para 2-0 o score. Apesar da luta e entrega dos jogadores, o duelo terminou mesmo a favor do Petro de Luanda por 81, mais avolumado. Creo que podíamos haber hecho más daño en el juego interior y era importante que no se cargasen de faltas, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ahí teníamos que haber sacado más ventajas, pero bueno, esto se trata de ganar y de sumar victorias, ¿no? Entonces, contento y a descansar ahora que necesitamos descansar. Nos militares, Lazare Adingonon frisou que a sua rapaziada acusou a falta de experiência no finalzinho da partida. São mesmo miúdos, são mesmo garotos, quando se fala de vivência dentro da quadra de basquete. A idade não tem nada a ver com a experiência dentro da quadra. Então, são mesmo garotos e nós temos que continuar a trabalhar com eles, a les apoiar e ter dores de crescimento. Isso que nós temos agora, temos dores de crescimento. Não é a cometer erros e a ficar ansioso no momento onde precisamos de calma. O poste e capitão do Petro de Luanda, Yannick Moreira, terminou o encontro com um duplo-duplo, sendo 19 pontos e 12 ressaltos. No 1º de agosto, foi mais produtivo o extremo base Valdemar Avelino com 16 pontos, 6 assistências e 2 ressaltos. A Agência de Proteção de Dados promove no próximo dia 27 deste mês o Fórum Colaborativo sobre o Sistema Reporting de Crédito em Angola, com o tema O papel das centrais privadas de informação de crédito. Para falar sobre o assunto está comigo Junjulo Antônio, que é diretor do Gabinete Jurídico. Boa tarde e bem-vindo às notícias. Boa tarde e muito obrigado pela oportunidade que podemos cá estar para trazer à consideração este tema. Muito bem. Este é um tema em que vocês pretendem juntar aqui várias entidades internacionais e estrangeiras. O que é que se pretende? Pois, no fundo, isto surge no âmbito daquilo que é o projeto que se tem de operacionalização dessas centrais privadas de informação de crédito em Angola, que só para enquadramento são entidades privadas, essas centrais que, no fundo, tratam informações relativamente ao histórico de crédito de pessoas singulares quanto pessoas coletivas, empresas. E, portanto, se considerando que Angola já tem licenciada uma entidade para efeito, surge agora aqui o momento de poder divulgar ainda mais aquilo que é a atividade dessas instituições e criar aqui uma espécie de literacia a nível daquilo que é a atividade que as mesmas exercem. O fórum visa, no essencial, trazer à mesma mesa os usuários, não é? E aquelas instituições que vão potenciar essas centrais privadas de informação de crédito com as informações necessárias para ela poder funcionar. Isto é de bastante relevância porque até antes do surgimento dessas centrais privadas de informação de crédito, o histórico que nós tínhamos relativamente àquilo que é a informação creditícia dependia essencialmente das informações que a CIRC, que é a Central de Informação de Risco de Crédito do BNA, disponibiliza. E como se sabe, a CIRC mantém apenas informações que são relativas às instituições financeiras supervisionadas pelo BNA, essencialmente os bancos. E hoje, naquilo que é a modernização do acesso a essas informações de crédito, é necessário que haja uma abrangência fora do setor financeiro tradicional, porque o histórico do indivíduo ou de uma empresa relativamente à sua capacidade de endividamento pode ser construído com outras relações que ele mantém, como, por exemplo, alguém que está a adquirir uma residência em renda resolúvel
mas que não necessariamente teve que recorrer a um banco. Portanto, mas quando se fala em crédito, há aqui muitas dúvidas que surgem por parte das pessoas que desejam conseguir um crédito junto à instituição bancária. Atualmente, qual é o cenário, qual é a realidade que vocês têm constatado? Bem, se formos a olhar naquilo que é a partilha dessas informações de crédito, né, tendo em conta aquilo que foi um relatório do Banco Mundial, ainda na altura do Doing Business, Angola tinha sido cotada como estando numa situação crítica no acesso a essas informações de crédito, porque nós não tínhamos, na altura, instituído nem sequer um regime próprio para a criação, para a existência dessas instituições. E tampouco tínhamos alguma entidade a operar nesse segmento. Considerando que hoje já temos um regime próprio e já uma entidade, já entidades licenciadas para efeito, fruto disso já estamos inclusive a discutir como é que se pode melhor operacionar esse reporte de crédito, já há um avanço, porque aquelas informações tradicionais para a cedência de crédito às pessoas, hoje por hoje já não são assim tão transparentes. É necessário que se tenha uma abrangência maior. O processo já não é tão burocrático? E que aqui, acima de tudo, é perceber a conduta, não é, do próprio indivíduo, da capacidade dele de endividamento e da própria empresa, porque essas centrais vão buscar informações não só a nível dos bancos, mas vão, por exemplo, recorrer àqueles processos de insolvência que estejam em tribunal, vão recorrer, por exemplo, àquilo que é o histórico do indivíduo no pagamento da sua conta de luz, energia e água. Ou seja, há aqui uma possibilidade de as instituições que cedem crédito fazê-lo com maior transparência, não é? E evitar aquela assimetria que hoje existe em saber quem é este tomador de crédito e, consequentemente, há alguma dificuldade de se aceder ao crédito. E para vocês, como instituição financeira, quais são as dificuldades que vocês encontram nesse processo de concessão de crédito? Vale dizer que as centrais privadas de informação de crédito não são propriamente instituições financeiras, são entidades auxiliares do sistema financeiro. Portanto, elas não cedem crédito, não é? Vamos aqui imaginar como se fosse uma base de dados robusta, onde vai residir toda esta informação relativamente ao histórico de crédito das pessoas. Agora, aquelas instituições que, pela venda de produtos, bens e mesmo nas transações, recorrem à cedência de crédito, fazem a partir de crédito, é que vão para essas centrais buscar as informações. Ou seja, temos que olhar aqui como um meio onde poderá se extrair um relatório que vai trazer todo o histórico que esse indivíduo tem, mediante uma cotação, né, um scoring, e a entidade que vai ceder o crédito prontamente consegue ver pelo scoring, pela cotação, que este indivíduo tem ou não capacidade de endividamento e de satisfazer o crédito. Como se reconhece que um dos principais desafios é justamente a compreensão de como é que esse sistema funciona e qual é o potencial que tem para a nossa economia e a melhoria do ambiente de negócio. Então está-se a realizar este fórum, onde vamos ter experiência, quer da América Latina, quer de África, e mesmo aqui, a nível interno, como é que as instituições hoje operam e precisam de aceder a estas informações. Só para lembrar, será no dia 27. Não temos será no dia 27. Mais tempo. Pois. Será no dia 27, já que é para deixar a nota. Será no dia 27, no HCTA, e quem tiver algum interesse, fora as instituições que já foram visadas diretamente pela Agência de Proteção de Dados, podem sempre, a partir do e-mail eventos@apd.ao, fazer a sua solicitação e, mediante a disponibilização das vagas, poderá aceder ao mesmo fórum. Muito obrigada e até a próxima. Tá, obrigado, sim. Mais de 577 mil pessoas continuam deslocadas no norte de Moçambique devido a insurgências armadas na província de Cabo Delgado. A estimativa é do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e este é um dos assuntos em destaque no Compacto Internacional. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados estima que mais de 577 mil pessoas continuam deslocadas no norte de Moçambique devido à insurgência armada na província de Cabo Delgado, onde grupos armados não estatais realizam repetidos ataques contra civis e infraestruturas, lê-se num relatório da atualização operacional daquela agência das Nações Unidas. Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico, que chegaram a provocar mais de 1 milhão de deslocados. A Organização Médicos Sem Fronteiras disse hoje que os refugiados do Sudão do Sul, que
fugiram para a Etiópia enfrentam um risco iminente de catástrofe sanitária. A organização não-governamental com sede em França refere-se em particular a uma epidemia de cólera e a casos de desnutrição graves. O Sudão do Sul, o estado mais jovem do mundo, independente do Sudão em 2011, enfrentou uma guerra civil entre 2013 e 2018, sendo que o acordo de partilha do poder entre os beligerantes alcançou uma situação de estabilidade muito precária e que se degradou de forma grave. Há vários meses registram-se violentos confrontos entre as forças que apoiam o presidente Salva Kiir e o vice-presidente Riek Machar, que foi detido em março. A Defesa Civil da faixa de Gaza anunciou hoje a morte de 16 pessoas em ataques israelitas em diversas áreas do território palestiniano, além de mencionar a existência de dezenas de feridos na sequência dos ataques que atingiram casas no centro e no sul da faixa de Gaza. As equipas de resgate da Defesa Civil disseram ainda que retiraram 9 corpos dos escombros da casa de uma família em Jabalia, que foi bombardeada nesta quinta-feira por Israel e que deixou mais de 50 pessoas soterradas. A edição de sexta-feira do Hoje Notícias termina aqui. Obrigada pela companhia de sempre. Um ótimo dia para você e aproveite muito o seu final de semana. Fique bem, fique em paz.